Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Meu nome é Jeff Cohen, eu sou o professor Jeff Cohen e vou estar com vocês para a gente dar uma olhada no concurso de oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores. A gente vai ver o que o edital está pedindo e como é que a gente vai fazer para fazer essas aulas. Bom, vamos lá, olha só. A gente está aqui o primeiro slide, vamos passar para frente, só para a gente ver o que é que a gente vai ter. A gente vai trabalhar ao longo dessas aulas todas sobre estratégias de leitura, gente. Ler não é apenas entender palavras ou frases individuais, mas é reconhecer o tipo de texto que você está lendo e extrair informações específicas. Compreender um texto envolve analisar e sintetizar seus conteúdos, fazer inferências e discernir tanto as mensagens explícitas quanto as mensagens implícitas, né? Isso é muito importante para qualquer tipo de compreensão de texto. A gente pensa assim, eu estou lendo lá uma coisa, e aí entendi porque estou no sentido literal, estou quase fazendo uma tradução na minha cabeça, né? Não é bem assim, né? A gente tem que ver tudo que está por trás do texto, o que está nas entrelinhas do texto, qual é a mensagem que o autor daquele texto, seja ele seja ele um artigo para um jornal, para uma revista, seja ele um ensaio para uma publicação acadêmica, qualquer tipo de coisa, sempre tem alguma coisa por trás, sempre tem alguma coisa nas entrelinhas. Não é só a mensagem literal daquilo que a gente está lendo, né? A gente também vai ver outras coisas, que é o reconhecimento de cognatos e falsos cognatos. Vamos pensar, o que é um cognato? O cognato são palavras que têm origem etimológica comum. Elas se parecem e têm o mesmo significado nas duas línguas, né? O falso cognato, por outro lado, ele se parece, mas tem significados completamente diferentes, ok? Também vamos discutir os significados literal e contextual de palavras e expressões. Entender a diferença pode impactar significativamente a sua compreensão de um texto. As figuras de linguagem também são essenciais. Essas figuras de linguagem, elas fornecem riqueza e profundidade à linguagem, permitindo que a gente tenha uma comunicação mais expressiva e impactante, né? Vamos também aprofundar em estratégias discursivas. Olha, isso envolve entender práticas sociais de leitura e escrita em situações reais de comunicação, reconhecer a função e a estrutura discursiva e a importância dos marcadores discursivos. Vamos também falar sobre coesão e coerência, porque elas são fundamentais na linguagem. Coesão se refere à ligação gramatical e lexical dentro de um texto, enquanto a coerência se relaciona à compreensão do texto como um todo. Vamos discutir a formação de frases interrogativas e negativas, de pedidos e formulação de pedidos de ofertas e sugestões. A gente para assim, por que essas coisas são importantes, né? Olha só. Quando a gente está falando, existe sempre a entonação daquilo. Então a pessoa sempre vai perceber se a gente está fazendo uma frase afirmativa, se a gente está fazendo uma pergunta. Quando a gente pensa na palavra escrita, se o aspecto gramatical daquilo não estiver correto, a gente não vai entender que aquilo é uma pergunta. Não tem como a gente pensar sobre isso. Não tem como a gente entender isso, né? Então, o que acontece? Isso é muito importante, saber a forma gramatical de fazer uma pergunta ou não fazer uma pergunta, ok? Bom, em relação à gramática, deixa eu dar uma parte aqui. A gente pensa assim, a gramática não é uma coisa tão importante dentro da língua, etc, etc, etc. Vamos pensar no seguinte. O nosso objetivo aqui é interpretar um texto e responder perguntas sobre aquele texto. Então a gramática ela vai ter um papel fundamental nisso, né? É claro que o vocabulário vai ter outro papel, né? Inferências vão ter a capacidade de inferir vai ter um outro papel. Mas a gramática em si ela vai ter um papel fundamental para isso. Por quê? Porque é através da gramática que a gente vai entender uma das formas de entendimento do que é que aquele autor está querendo dizer, né? Se ele está falando sobre um hábito, se ele não está falando sobre um hábito, se ele está dizendo que uma coisa, ele está fazendo uma afirmação que uma coisa é ou que ela não é,
ou se ele está dizendo de uma possibilidade. Então a gramática entra aí como papel fundamental para que a gente possa conseguir fazer isso, né? A gente vai começar com artigos definidos e indefinidos, vamos falar sobre as preposições, sobre conjunções, vamos tratar de pronomes, advérbios, e vamos também falar sobre os verbos modais, né? Vamos pensar um pouco, o que é um verbo modal, né? O verbo modal é aquilo que ajuda ao verbo ter ele dá modo ao verbo, né? Então, se a gente para pensar, quantos tempos verbais tem no inglês? Presente, passado e partícipio. Já modos verbais tem muitos, mas dentro desses modos também existem os verbos modais. Eles aqui vão te dizer se aquilo é uma possibilidade, se aquilo é uma probabilidade, se aquilo é uma capacidade da pessoa, se não é uma capacidade da pessoa. Tudo isso vai entrar nos verbos modais e eles são fundamentais para a compreensão de um texto. Ok? Vamos seguir um pouquinho. Além disso tudo, a gente vai falar sobre expressões idiomáticas e locuções verbais, que são frases únicas cujo significado podem diferir da definição literal das palavras. Logo depois, a gente vai também examinar os tempos e modos verbais, que eu estava falando um pouquinho antes para vocês, né? Compreender isso é crucial para o uso correto da língua. Comparação e concordância nominal e verbal, informação e classes de palavras, e também vamos tratar sobre sinônimos e antônimos, porque também são essenciais para a gente conseguir inferir certas coisas dentro de um texto, tá bom? Além disso tudo, vamos finalmente estudar as relações de subordinação e coordenação, voz passiva e discurso direto e discurso indireto, ok? Gente, isso foi só para vocês entenderem o que o edital vai pedir na prova, né? Se vocês forem à plataforma do Soma, no website do Soma, vocês vão ter, a gente vai colocar à disposição de vocês aulas de gramática, aulas de interpretação de texto, com centenas e talvez milhares até de exercícios para que vocês possam treinar. E vamos também, nós vamos oferecer também pacotes de redações que vão ser corrigidas dentro do padrão da redação do concurso, né, pedido pelo Ministério das Relações Exteriores. Então fica ligado na plataforma do Soma, passa sempre lá, dá uma olhada, sempre vai ter novidade, a gente vai estar sempre por lá para ajudar vocês. Eu gostaria muito de agradecer esse tempo que vocês estão me dando e dizer muito obrigado por tudo e que vocês tenham sucesso nesse concurso e em qualquer outro concurso que vocês queiram, tá certo? Então, bom. É isso. Um grande abraço a todos e muito obrigado.